Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos reunidos em nome de Jesus, embora à distância por enquanto, mas é com muita alegria que aqui estamos para ouvir a palavra através do nosso palestrante de hoje, nosso amigo Tiago, que ele seja muito bem intuído nas suas palavras, que vai nos acrescentar mais o seu conhecimento, dividir conosco tudo que ele sabe, para que possamos melhorar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos em relação aos nossos semelhantes. Enfim, aquilo que a doutrina espírita nos propõe, sempre melhorarmos como pessoas, para fazermos um mundo melhor, uma sociedade melhor, e que possamos sempre continuar em frente com muita esperança que um dia vamos nos reunir todos juntos na casa espírita sem esse medo e que possamos seguir em frente com determinação, com muita fé, e que possa o mundo ficar em paz e que seus governantes tenham mais amor e compaixão para com os outros. Enfim, rogamos ao plano espiritual que nos cubra de bênção, de amor, nessa palestra, com certeza maravilhosa. Boa noite e fiquem com Deus. Queridos amigos, que alegria participar desse 32º mês espírita de Taubaté. Querida família, é que eu quero muito bem. Então é uma alegria cantar aqui para vocês. E vamos começar cantando a música Um Lindo Lugar, que nós desejamos a vocês esse belo, esse divino lugar em que todos nós estamos trabalhando muito, muito, muito na terra para progredirmos e lá estarmos. Certamente estaremos. E a terra também será esse lindo lugar, certamente. Eu confirmo que existe esse lugar, de tão belo, não é sonho, é real. Oh, sim, que lindo lugar. 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 Dá pra cantar no bis, no horizonte um arco-íris, folhagem cheia de luz, caminhos floridos, águas douradas e azuis. Oh, sim, que lindo lugar. Oh, sim, que lindo lugar. Em casa. Oh, sim, que lindo lugar. Vocês. Caminhando com Jesus, chegará nesse lugar, recebido e acolhido, que do mal não se lembrará. Oh, sim, que lindo lugar. Oh, sim, que lindo lugar. Todo mundo, sim. Oh, sim. Lindo lugar, com beleza difícil de narrar. Artistas já o pintaram, o filmaram, o cantaram em Over the Rainbow. Aquela música aqui no Brasil tem uma versão assim. Certa vez eu ouvi alguém
porém com a força do progresso que nos deixa mais belos, mais amorosos, conquistas divinas em nós. Estaremos adentrando e viveremos em definitivo, brilhantes, radiados e luz, tudo que combina com Ele. Mesmo estando distantes, recebemos suas vibrações, bem divino e alegria. Ah, como é bom de lá falar. É o reino de Jesus, é o reino de Jesus, para si, virtudes sem fim. É o reino de Jesus, é o reino de Jesus, para si, virtudes sem fim. Oh, sim, que lindo lugar. Um lindo lugar para todos nós, um lindo lugar para todos nós. Agora vamos cantar para vocês a música Ama, desejando a essa família querida o amor celeste, o amor sublime, o amor do nosso Pai para conosco, né? Então, ama. Eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverão. Que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. A lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz do peito a lira.
Queridos amigos, até uma próxima. Muito obrigado por essa oportunidade riquíssima. Muito obrigado. Olá, amigos e amigas. Para mim é uma honra participar deste 32º mês da família espírita de Taubaté. Agradeço pelo convite e espero poder dar a minha singela contribuição com as palavras de hoje. Que a paz do Cristo esteja com todos. Deus tem um método para a nossa educação enquanto espíritos imortais. E este método se chama reencarnação. Nós fomos concebidos, saímos das mãos do Criador simples e ignorantes, ou seja, sem experiência e sem conhecimento. E trilhamos uma estrada chamada progresso, que vai nos levar ao objetivo final dessa estrada, chamada perfeição, quando teremos a compreensão absoluta do que de fato é Deus. E Deus, como um Pai amoroso, coloca em nosso caminho alguns guias, alguns mestres, verdadeiras bússolas, para que possamos nos guiar neste caminho do progresso. E ao longo da história da humanidade, vamos conhecendo alguns desses espíritos que vieram à Terra com a missão de balizar o nosso caminho, de nos guiar. Encontraremos Confúcio na China milenária, Buda, Sócrates e Platão, como está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os precursores do cristianismo e do espiritismo, dentre tantos outros espíritos que serviram a balizar o nosso caminho. Mas 3 são as grandes revelações que Deus legou à humanidade para guiá-la. Essas revelações são trazidas à humanidade por Deus na medida em que o homem possui a capacidade de absorvê-las. Deus se utiliza de um método muito utilizado pelos pedagogos, que é o senso das proporções. Ministra-se aquilo que o aluno é capaz de entender. Ministra-se aquilo que o aluno é capaz de compreender e absorver. Portanto, essas grandes revelações são trazidas à humanidade à medida em que o homem possui grau de aperfeiçoamento moral e intelectual que permita absorver essas novas revelações, esses novos ensinos. A primeira dessas grandes revelações está personificada em Moisés. Moisés, que recebe no alto do Monte Sinai a tábua das leis de Deus, contendo os 10 mandamentos. Moisés, que comanda o êxodo por 40 anos pelo deserto dos judeus, fugindo da escravidão do Egito em busca da terra prometida. Médium extraordinário. Moisés possui 2 grandes virtudes, que é trazer a ideia do monoteísmo em contraposição ao paganismo dos vários deuses. Moisés, então, traz a ideia de um Deus único. E também levar ao sentimento popular, a segunda grande virtude, levar ao sentimento popular as grandes lições que os iniciados, os religiosos, eram compelidos a ocultar. Cerca de 1500 anos depois da vinda de Moisés, a segunda grande revelação que Deus legou à humanidade está personificada em Jesus, no Cristo.
que não veio trazer à terra uma nova religião com dogmas, com hierarquia sacerdotal, com atos de ritualística, mas Jesus que veio com a proposta de que nós vivenciemos os seus ensinos. Esta é a grande proposta do Cristo, que nós efetivamente vivamos as suas lições, que nós efetivamente vivamos os seus ensinamentos. Jesus tomou um corpo de carne para nos provar que é possível. Jesus veio nos trazer um novo padrão consciencial e um novo padrão comportamental. Por isso que tenho dito que o Evangelho do Cristo é o maior desafio colocado à humanidade até hoje. Porque todos os desafios colocados ao homem, ele tem vencido, um por um, um por um, um por um. Desse desafio científico, tecnológico, físico, artístico, e o homem vence esse desafio, cumpre esse desafio. O homem constrói um prédio de 500 andares, mas ainda não aprendeu a construir um altar dentro do seu próprio coração. O homem não conseguiu ainda uma convivência de paz, de harmonia dentro do seu próprio lar, como Cristo Consolador propõe. É o tema deste mês espírita, da família espírita de Taubaté, o Cristo Consolador na família. Muitas famílias ainda não abriram as portas de sua casa para a presença do Cristo. Por isso que digo que é o maior desafio colocado à humanidade até hoje. Nós vivemos, no momento da gravação, no momento em que falamos aqui, uma guerra. O homem constrói armas de alta precisão, mas que não caem no alvo. É como diria Emmanuel, uma inteligência bestializada. O homem alcançou um elevado grau de adiantamento intelectual, mas ainda lhe falta moral. Diz Lucas, no primeiro capítulo do seu evangelho, que Jesus pregava o evangelho de Deus. A rigor, o evangelho não é de Jesus, o evangelho é de Deus. O Espiritismo, com a pluralidade de mundos habitados, não dá uma perspectiva cósmica. E se nós agora fecharmos os olhos e nos transportarmos em pensamento para um mundo bem distante, em outra galáxia, nesse universo infinito, lá vigoram as mesmas leis divinas que vigoram aqui. Lei de trabalho, lei de sociedade, lei de amor, de justiça, de caridade. Por isso Lucas dizer que Jesus pregava o evangelho de Deus. E são essas leis divinas, essas leis naturais que Jesus quer que nós cumpramos aqui na Terra. Eu repito, esta é a proposta de Jesus. Esse é o desafio de Jesus lançado à humanidade. Mas após os 3 primeiros séculos da vinda do cristianismo, em que os cristãos sofriam perseguição, em que eram levados aos circos romanos, que eram presos, torturados, seus bens confiscados, e mesmo assim a coragem daqueles primeiros cristãos que entravam em holocausto nas arenas, nos grandes circos,
mas com cânticos de louvor a Jesus, que por isso preservaram o Evangelho de Deus trazido por Jesus, o Evangelho do Cristo, e nos possibilitaram estarmos aqui hoje falando abertamente dos ensinamentos de Jesus, falando abertamente do cristianismo e do espiritismo. Foram, portanto, estes cristãos do cristianismo primitivo que conservaram os ensinamentos de Jesus e bravamente possibilitaram que nós estejamos aqui hoje falando dos seus ensinamentos. Mas passados esses 3 primeiros séculos, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado, do Império Romano, do mundo civilizado conhecido à época, e o homem confundiu tudo. O homem passou a guerrear, a matar, a conquistar, a explorar o outro, empunhando a bandeira do Cristo, dizendo que agia assim para preservar e conservar os interesses cristãos. Instituíram-se as guerras santas. Houve o período da Inquisição, de consequências nefastas para o futuro da humanidade na Terra, como nos diz Emmanuel no livro de psicografia de Chico Xavier, A Caminho da Luz. Representou a Santa Inquisição um atraso considerável no progresso da humanidade na Terra. Como dito, o homem confundiu toda a mensagem do Cristo, interpretando-a de acordo com os seus próprios interesses, de acordo com as suas próprias conveniências. E é então, em uma noite de Natal, que Jesus chama a si João Evangelista no plano espiritual. João Evangelista, que a esta altura já havia encarnado na terra como Francisco de Assis, no seio da Igreja Católica, mas mesmo assim os homens não se curvaram à sua mensagem de amor. Então Jesus chama João Evangelista e lhe incumbe organizar a vinda do Espiritismo ao mundo, dizendo a ele: já que os vivos não souberam conservar a minha mensagem imortal, é chegada a vez dos mortos. E é por isso que João Evangelista é o primeiro espírito a assinar prolegômenos em um livro dos Espíritos, porque Jesus incumbe a ele a organização da vinda do Espiritismo ao mundo, ao solo terreno. E João Evangelista, por sua vez, convoca um espírito da Pleiade, do Espírito Verdade, Allan Kardec, que vem na Terra sistematizar a vinda do Espiritismo. Kardec, então, começa os seus trabalhos aqui na Terra, trazendo o Espiritismo que conforme a proposta do Cristo. Somente um adendo. Esta passagem de Jesus com João Evangelista, dizendo a ele que deveria organizar a vinda do Espiritismo ao mundo, está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Mas retomando, Allan Kardec, então, sistematiza o Espiritismo, que conforme a proposta do Cristo, retomando o cristianismo primitivo, retomando a essência dos ensinos de Jesus, não vem trazer nova religião,
com novos dogmas, com hierarquia sacerdotal, com atos de ritualística. Não. O Espiritismo vem propor que nós vivenciemos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, parafraseando Lucas, trazido por Jesus à Terra, agora também com o desenvolvimento trazido pelos Espíritos. E esta é a terceira revelação, depois de Moisés e de Jesus. Vem à Terra o Espiritismo. Com essa proposta que nós vivenciemos esses valores já trazidos pelo Cristo, mas agora complementados, desenvolvidos pelo Espiritismo. E esta revelação é permanente. E esta revelação não está personificada em alguém, mas é trazida pelos Espíritos, as mensagens dos Espíritos trazidas pelos médiuns ao redor de todo o mundo, de forma que a nova revelação, a nova mensagem do alto, a nova mensagem divina, seja trazida aos quatro cantos do globo, para sempre. E vejam, os espíritos não podem ser queimados, como os livros. E vejamos, os espíritos não podem ser presos, não podem ser levados ao Calvário, não podem ser levados à cruz. Portanto, como dito, é a mensagem permanente, é a mensagem perene que veio para ficar e se estabelecer. É importante dizer que Allan Kardec não criou a doutrina espírita como tantas outras religiões que há no mundo. Há mais de 10 mil religiões no globo, religiões essas cujas regras são criadas por aquele que as inventou. Allan Kardec não criou o Espiritismo. Allan Kardec não criou o fenômeno. Allan Kardec foi levado ao fenômeno. E ao observar o fenômeno, descobriu que ali havia um imenso novo campo aberto a descobertas. E com o seu espírito científico, com a sua formação de pedagogo, foi buscar as causas daqueles efeitos visíveis nos fenômenos mediúnicos. Até que em 18 de abril de 1857 vem a lume o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, que contém toda a base, que contém toda a estrutura da doutrina espírita. E vejam que interessante, o livro inaugural do Espiritismo, da doutrina espírita, é um livro de perguntas e respostas. Portanto, Kardec já nos deixa o conceito de que esta nova doutrina que se lança não é uma doutrina dogmática, com base em afirmações inquestionáveis, não. Mas é uma doutrina baseada no raciocínio, na fé raciocinada, já nos deixa o roteiro. É um livro de perguntas e respostas que contém as magnas questões da filosofia humana, que contém as questões sobre as quais se inclinaram, se debruçaram os sábios, os teólogos ao longo da história da humanidade. Que é Deus? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual a origem das coisas? O problema do bem e do mal? A questão da dor? Está tudo lá colocado no Livro dos Espíritos.
todas estas magnas questões da filosofia humana. E depois da vinda do Livro dos Espíritos, em 1861, é editado o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, um guia de evocadores, contendo as perguntas que devem e as questões que não devem ser formuladas aos espíritos. Trata da questão das psicopatologias. Diz que o perispírito está na base das questões mediúnicas, das comunicações mediúnicas, dos fenômenos. Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Em 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo, cuja necessidade da vinda já estava lá indicada em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 625 e 627 de O Livro dos Espíritos, em que já havia, os Espíritos apontavam a necessidade da edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E a resposta, Jesus. Mas Kardec vai além na 627 e pergunta, já que Jesus é o nosso exemplo máximo, já nos foi legado, oferecido por Deus para servir de guia e modelo, qual a necessidade do ensino dado pelos Espíritos? Por que os Espíritos vieram? E respondem os Espíritos. Os Espíritos vêm dizer de forma direta aquilo que Jesus, a seu tempo, só pôde dizer por parábolas, de forma alegórica. E aqui eu complemento, Jesus falando de maneira indireta, por meio de parábolas, da pluralidade de mundos habitados, falando da comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual de forma indireta. E de forma direta, do amor, da caridade, do perdão, foi levado ao Calvário e à cruz. Imaginemos nós, se Jesus falasse explicitamente desses novos conceitos mais desenvolvidos pela doutrina espírita, como a pluralidade de mundos habitados, como comunicabilidade entre vivos e mortos, como a ideia da reencarnação, que Jesus diz em várias passagens, mas diz de forma alegórica. Tudo ao seu tempo. Senso das proporções. As revelações, os ensinos são ministrados à medida em que o homem tem capacidade de compreendê-los. Mas diz a 627 que os espíritos viriam falar abertamente, diretamente, daquilo que Jesus só pôde falar de maneira indireta, a fim de que o homem não possa mais pretextar ignorância sobre esses novos ensinos, a fim de que o homem não possa mais interpretar esses ensinos de acordo com as suas próprias conveniências, de acordo com os seus próprios interesses. Como dito, o Espiritismo não vem trazer ao mundo uma nova religião calcada em dogma, calcada em atos de ritualística, nova religião calcada em hierarquia sacerdotal. Mas a síntese religiosa da doutrina espírita está no capítulo 17
de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, em especial no item O Homem de Bem. Aqui está a síntese do Espírita. Neste título, O Homem de Bem, do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Está aqui a síntese religiosa do Espiritismo. Estão aqui as características, os atributos, as qualidades daquele que pode ser identificado como espírita. E nos diz, vou pensar apenas algumas qualidades, alguns atributos colocados nesta lição que perfazem um homem de bem, mas que esta leitura de alguns itens sirva para estimulá-los a ler as qualidades, os atributos, as características que fazem o homem ou a mulher de bem. O homem de bem ou a mulher de bem é aquele que tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. O homem de bem não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Mas há, no último parágrafo desta lição, o homem de bem, um alento, porque Kardec nos diz que não é homem de bem somente aquele que já construiu em si, que já possui todas essas qualidades, mas é homem de bem aquele que se esforça em obtê-las, que se esforça em adquiri-las, dizendo, esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Portanto, o espírita não é só o homem ou a mulher bons, mas é, sobretudo, o esforçado. É aquele que se esforça por eliminar as suas más tendências. É aquele que esforça em eliminar as suas más inclinações. Aquele que luta contra si mesmo, contra os seus vícios, contra as mazelas ainda cristalizadas em nós. Este é o espírita. E é uma proposta religiosa, esta do espiritismo, desafiadora. Desafiadora. Porque nos propõe que nós sejamos espíritas, não só dentro do centro espírita, não só quando envolvidos em eventos espíritas, mas se nós formos ler todas as qualidades do espírita enumeradas em um homem de bem, veremos que todos os atos da nossa vida devem ser iluminados pela nossa consciência espírita cristã. Que nós devemos ser espíritas além do templo religioso, além dos momentos, das datas religiosas comemorativas. Todo dia é dia de ser espírita. Todo lugar é lugar de ser espírita. O local onde eu exerço o meu trabalho, na loja, se for um atendente, na padaria, se for um atendente de padaria, no posto de gasolina, se eu for um frentista, no meu escritório, se for um engenheiro, no meu consultório, se for um médico, está o meu lugar sagrado. O lugar onde eu devo exercer a minha religiosidade espírita cristã. Em todos os atos da minha existência para tomar e servir um café,
eu devo ser espírita. Não era assim Chico? Francisco Cândido Xavier tinha todos os atos de sua vida iluminados pela sua consciência espírita cristã. E é um espírita que nos serve de paradigma, de exemplo. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico, de autoria de Emmanuel, Emmanuel diz: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Emmanuel diz: nós louvamos o Cristo na igreja e menoscabamos nas ruas. Nós vivemos 40 encarnações, 50 encarnações, e em todas elas, ou na grande maioria delas, tivemos religião. As mais diversas religiões. E por que a religião não nos redimiu? E por que a religião não nos transformou? Por que a necessidade de voltarmos aqui na Terra? Porque nós estabelecemos linhas divisórias entre o templo e a oficina. Se nos locais sagrados, nos templos religiosos, nós nos obrigamos perante a nossa religiosidade, nos outros locais em que nós não consideramos sagrados, nós nos sentimos desobrigados do exercício da nossa religiosidade. Dentre esses lugares, o nosso lar, a nossa casa, em que muitas vezes nos sentimos desobrigados da vivência religiosa e damos vazão aos nossos instintos mais primitivos. Nós não abrimos, portanto, as portas da nossa casa para o Cristo Consolador na nossa família. Porque nós nos sentimos desobrigados da vivência religiosa. E a proposta desafiadora, repito, da doutrina espírita é que em todos os locais, em todos os lugares, nós abramos os nossos corações à vivência religiosa. Nossos atos, nossos pensamentos iluminados pela nossa consciência espírita cristã. Esta é a proposta do Espiritismo. Para continuar, em 1865, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que numa primeira parte traz um exame comparado entre as diversas doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, e numa segunda parte, exemplos da situação dos espíritos durante e após o desencarne, rompendo com a teologia clássica, dizendo que não há locais circunscritos no universo para o bom e para o mal. Não há um inferno de sofrimentos eternos, tampouco um céu, um paraíso contemplativo e ocioso. Não. Aqui os espíritos trazem a sua vivência, trazem a sua história. Essas consequências servem também para nos guiar. Se nós quisermos evitar experimentações infrutíferas, dores, sofrimentos no futuro, sigamos as orientações desses espíritos que vivenciaram diversas circunstâncias e as compartilham conosco. Por fim, em 1868, a Gênese, que trata da formação do mundo, dos milagres e das predições, segundo o Espiritismo. E se formos observar a Gênese, veremos que ela segue o roteiro bíblico, começando com a Gênesis mosaica, com a formação do mundo, e seguindo um roteiro, até que no seu capítulo último, no capítulo 18, está lá: são chegados os tempos, em que há uma comparação com o Evangelho de João, o Apocalipse, em que diz que o mundo desaparecerá, o mundo velho, para surgir um mundo novo. Tratando deste momento de transição planetária em que nós vivemos, em que há um processo
em que a terra, apesar dos pesares, ela progride. Deixa de ser um plano de provas e expiações para ser um mundo de regeneração com prevalência do bem sobre o mal. E vivemos esse ponto culminante, nos diz Kardec em A Gênese, no último capítulo, São Chegados os Tempos, capítulo 18, em que os espíritos retardatários passam a dar lugar aos espíritos progressistas. E a terra, portanto, será habitada por espíritos não inteiramente bons, mas propensos ao bem, espíritos dispostos ao bem. E este é o processo. Apesar de parecer que as coisas não vão bem, é como uma ferida, que o seu processo de cura, de cicatrização, ele acontece quando a ferida está mais feia, quando aquela inflamação interna começa a aflorar. E é assim o mal aflora para que possa haver de fato essa mudança de patamar do nosso planeta, para que se consolide este novo plano de regeneração. E que possamos fazer jus a estarmos vinculados a esse novo padrão vibratório do nosso planeta, porque está chegando o momento em que, como disse João no seu Apocalipse, no último versículo do seu Evangelho, e eis que surgiu um novo céu e uma nova terra. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Forte abraço.